Estamos aqui no estúdio de podcast do Espaço Alquimia, do nosso amigo Armando Batalha, aqui em Aracaju. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast aqui no Espaço Alquimia com o tema Conversando sobre Espiritismo. E temos a participação especial de nossa querida confrade Lídia Mello, ela que é uma das fundadoras do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, em Aracaju, junto com sua irmã, a nossa querida Terezinha Cabral, a quem manda um beijo especial para ela, e também agradecendo ao nosso querido irmão Armando Batalha pela cessão dos seus estúdios, das suas instalações, para a realização desse evento inicial e considero importante para a divulgação da doutrina espírita em nosso estado, em nosso país e no mundo, afinal estamos na web. E Lídia Mello, como disse, é uma pessoa conhecida no nosso movimento espírita, ela que é uma estudiosa, palestrante, conferencista, enfim. Eu vou passar a palavra para ela para fazer suas considerações iniciais e sua apresentação. A palavra é sua, Lídia. Obrigada, Beto. Bom dia a todos. Bom dia para você. É uma alegria estarmos aqui nessa sua plataforma, né? @Beto Espírita, para conversarmos sobre Espiritismo. Nada mais gratificante do que trazermos essa terceira revelação para todos aqueles que possam nos ouvir, porque é algo de grande importância para o homem do mundo atual, que vive em completo conflitos não só externos, mas conflitos íntimos para o seu entendimento da vida, entendimento também do plano maior, que é o plano dos espíritos. Ok. Quero, antes também de começar mesmo o nosso bate-papo, Lídia, agradecer a gentileza do nosso querido Frank, aqui na técnica do estúdio, com sua capacidade, facilitando para que nosso podcast seja visualizado com a melhor qualidade possível para todos os nossos seguidores. Mas, Lídia, começando agora conversando sobre o Espiritismo, a manifestação dos espíritos existe desde sempre. Ou seja, desde que a humanidade existe, desde que o homem existe. Ou melhor, eu pergunto, existe desde sempre é uma pergunta, ou é um fenômeno que começa a ser observado apenas com o surgimento da doutrina espírita, codificada pelo professor lyonês Hippolyte Léon Denis Rivail, o Kardec? Beto, a gente sabe perfeitamente que a questão da comunicação, da comunicabilidade com os espíritos é um fato natural. É um fato natural porque o homem, é um ser gregário. Sendo um ser gregário, ele tanto necessita de viver socialmente com os outros. Mas só que nós precisamos ampliar essa ideia. Não é só os outros encarnados, é também os desencarnados, porque os espíritos, eles se encontram ao nosso redor. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, que nós temos uma multidão de invisíveis que nos acompanham. Então, isso sempre existiu, os fenômenos espirituais, os fenômenos espíritas, no sentido de fenômenos dos espíritos, sempre existiram. Se a gente for, por exemplo, eu estava me recordando sobre o rei Saul, que se encontra no Velho Testamento. É uma referência que se encontra no Velho Testamento. Ele estava para lutar com os filisteus, mas ele tinha receio, medo. O que esse medo foi concretizado, porque ele perdeu a batalha, não é? Mas ele procura, então, ele se disfarça, está lá, se encontra no Velho Testamento, ele se disfarça e procura a pitonisa da cidade de Endor. Não é? Para quem não souber, pitonisa é uma espécie de mulher que profetizava. Hoje nós diríamos que ela seria uma vidente,
ela penetrava digamos, na parte dos espíritos. Ela Seria uma médium, uma médium, ela ouvia os espíritos. Ela não tinha como hoje todo esse arcabouço de estudos, como no passado não tinha isso. Então, ela resolve auxiliá-lo e ela diz: você deseja que eu convide a quem? Ele disse: chame Samuel. O rei Samuel já estava fora do corpo físico, desencarnado. E ela então invoca, né? Evoca. Ele vem e ela diz, ele está dizendo nesse exato momento que amanhã todos vocês, seus filhos e todos aqueles que estiverem na batalha estarão comigo. Quer dizer, ele estava desencarnado. Então, se ele estava desencarnado, todos estariam também desencarnados. Isso aí se concretiza como uma profecia, mas isso não é senão uma manifestação dos espíritos. O rei Saul, como sendo um espírito, se manifestou. Mas será que nós vemos isso somente no Velho Testamento? Não, no Novo Testamento, com Jesus, por exemplo. É uma passagem que, ao meu ver, é belíssima e que é de conhecimento de toda a comunidade cristã, né? E que a gente vê a aparição para Maria do anjo Gabriel, que vem lhe anunciar a chegada do Salvador, dizendo que ela seria mãe do Salvador. Ela não só o vê, como o escuta. Quer dizer, é uma materialização. Ele fez aparecer para Maria, que seria a futura mãe de Jesus. E não fica aí. José não tinha condições de vê-lo, eu acredito, pela hierarquia espiritual. Ele aparece a José em sonho e diz para ele que ele ajudasse a Maria, que ela seria a mãe do Salvador. É uma das mais belas passagens que nós encontramos em Mateus, no Novo Testamento. Tudo isso se refere à questão dos fenômenos espíritas. Agora, o que fez o codificador Allan Kardec? Ou como você bem disse, que o nome dele, não é? O nome normal dele não era um apelido, era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nós conhecemos todos por Allan Kardec. Ele tratou isso de maneira científica. Ele estudou os fenômenos espíritas, porque nessa época, no século XIX, que foi o período de ação do codificador, que começou seus trabalhos aos 50 anos de idade, nesse período, as mesas giravam, né? E então um amigo dele, magnetizador, senhor Fortier, que estudaram na mesma escola mesmeriana, disse para ele: Hippolyte, as mesas giram. Então ele resolveu começar o processo de pesquisa. Então a doutrina espírita traz esses estudos basilares e, digamos assim, o século XIX foi o século da ciência, científico, e chamou a atenção do mundo inteiro. Mas os fenômenos espirituais, desde que o homem existe, eles existem. Desde o momento do homem da caverna, aquele que fazia os desenhos, que saía para a caça para sobreviver, ele já tinha contato com o plano espiritual, porque ele é um ser vivo, tem um espírito, e o mundo espiritual que convive conosco é uma convivência comum, natural. Nesse momento, toda a Terra, todos nós aqui nesse estúdio, em nossas casas, nas ruas, estamos rodeados de espíritos. Lídia, eu disse que ia mudar um pouco de assunto, aqui comigo mesmo, né, fazendo um solilóquio, mas eu acho que vai estar ligado a esse assunto que você acabou de tão magistralmente esclarecer para o nosso seguidor internauta. Olha, eu ouvi de um líder religioso, numa pregação aos seus fiéis, ele era um pastor evangélico muito conhecido, por sinal de Brasília, e vou declinar por não falar o nome, mas ele dizia, falando sobre citando suas passagens bíblicas, que eles fazem muito bem, mas ele dizia em determinado trecho da sua pregação que a doutrina espírita não é cristã. Ponto.
E depois ele prossegue dizendo ainda, é uma doutrina do demônio. Faz uma reticência e acrescenta, coisa de Satanás. Aí eu pergunto, Lídia, o Espiritismo é uma filosofia, é uma religião, é uma ciência ou é um misto dos três? E ainda seguindo na pergunta, é ou não é cristão? Porque é uma obra na codificação, parece que é a terceira obra, né, que tem um nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse mesmo líder religioso dizia, eles têm lá o Evangelho do Espiritismo, não é o Evangelho de Jesus. Então, queria que você desse um esclarecimento sobre essas questões aí que eu falei para você. É cristão? Não é cristão? É coisa de Satanás? Quem é Satanás, afinal? E, enfim, a palavra é sua. Beto, nós sabemos que Satanás é uma espécie, assim, de um ser mitológico, que foi, na época, idealizado pelos homens, porque, inclusive, Jesus não fala de Satanás, não é? Não existe essa figura, assim, no sentido de medir forças com a força do mal, medir força com a força do bem. Mesmo porque, se Satanás existisse, raciocinemos, Deus o haveria criado. E se Deus houvesse criado alguém que medisse forças com ele, ele não seria Deus. Não era inteligência suprema, Não né? era inteligência suprema. Então, mas digamos que foi uma figura que representa muito bem os espíritos que desviaram-se do caminho do bem. São aqueles espíritos, geralmente, que são cruéis, aqueles que são os que nós, na doutrina espírita, André Luiz chama muito bem em suas obras, são os vingadores. São seres extremamente inteligentes, capazes e que se desviaram do caminho do bem e não aceitam Deus, não aceitam Jesus. Então, eles se apresentam e foram assim categorizados como sendo aquele ser que mede força, que é impossível a gente conceber com a criação de Deus e com o próprio Deus, que é o Criador. Mas a doutrina espírita, ou espiritismo, ela é cristã, sim. Ela está toda embasada no Evangelho de Jesus. Tanto é que a doutrina espírita é colocada para todos nós, Beto, você sabe, aqueles que estudam o espiritismo sabem, como sendo o consolador prometido por Jesus. Está lá Jesus, na promessa que ele fez aos seus discípulos, eles se aproximavam o momento do seu sacrifício. E ele então resolve conversar com seus discípulos. E ele diz que iria, mas enviaria um outro consolador, que o mundo não o conheceria, mas que eles, os discípulos, conheceriam e que iriam acatar. Esse novo consolador restauraria as coisas e traria outros ensinamentos. Esse outro consolador que Jesus nos promete, que é o cristianismo redivivo. É aquele cristianismo que volta novamente nas suas bases, naquelas bases evangélicas, Beto, da Casa do Caminho, onde nós vemos, quando na obra Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier, com o Espírito Emmanuel, e nós vemos então lá, muito claro, que a Casa do Caminho, ela desenrolava, não é? Porque antigamente os evangelhos não eram dessa maneira, eram trechos, eram pedaços curtos da fala de Jesus, eram colocados não em papel, porque não existia nem papel, era em couro. E lá eles desenrolavam aqueles couros imensos, não é? Trabalhosos, e liam o evangelho do dia. Mateus, que havia escrito, Marcos, que depois escreveu. Então, eles desenrolavam, liam e comentavam na simplicidade, acolhendo os aflitos e os necessitados. E nós vemos que essa atmosfera amorosa e essa atmosfera de trazer o Evangelho de Jesus na Terra foi muito modificada. Não queremos dizer que haja culpa da igreja, não. O cristianismo foi considerado, porque esse nome cristianismo e cristão foi dado pelo apóstolo Lucas,
para aqueles que eram seguidores de Jesus. Vamos então criar um nome, isso está em Atos dos Apóstolos. E criaram, então é cristão. Então, o seguidor os cristãos seguem o quê? O cristianismo. Então, é o evangelho. E o Espiritismo se aproxima dessa edição. Veja que as imagens colocadas, essas igrejas muito suntuosas, que é de rara beleza, são de arte. Eu, pessoalmente, Beto, gosto, quando eu viajo para um local que tem belíssimas igrejas do século passado, eu gosto de vê-las. Obra de arte. São obras de arte Fantástica. belíssimas. Mas fugiram ao evangelho nascido ali na Palestina, na Casa do Caminho, né? Genuíno. E nós, espíritas, o espiritismo, através da palavra, dos espíritos superiores, que não é nosso, é deles, nós o divulgamos, eles trouxeram de volta Jesus para o coração das criaturas. Não é? Então, é cristão, sim. E veja, Beto, é ciência, é filosofia e é religião. Digamos que nós vamos só usar um termo. É um trinômio. É um trinômio, podemos dizer que ele como diz Emmanuel, é um triângulo equilátero. Perfeito. Nós temos ciência e filosofia, digamos, dos lados, né? Na parte do ápice, a religião. Porque é uma filosofia com aspectos científicos, mas com denominação religiosa. Ainda com a questão do Satanás, Lídia, só para fechar, parece que a palavra Satanás significa um adversário, né? Isso. Um opositor. Um opositor. Eu diria até que é uma figura mais metafórica, não sei se você concorda, não é? Perfeitamente. E também, Lídia, a questão a primeira vez que se deu o nome de cristianismo, se não me falha a memória, foi na cidade de Antioquia. Isso, na igreja de Antioquia, não é? Antioquia. Isso é colocado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E talvez também em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, que foi feito, não é? Pelo médico grego Lucas. Lucano era o nome dele grego. Lucano. Lídia, olha, eu quero dizer para você que está chegando agora, acessando ao nosso canal, que nós estamos aqui no bate-papo, conversando sobre Espiritismo com Lídia Mello. Eu sou Beto Brito, do canal @Beto Espírita, no YouTube e no Facebook. E já peço a você que dê aquele ok, o like, faça um comentário, compartilhe e também faça inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai fazer com que a plataforma mantenha o canal ativo, considerando que esse conteúdo é de relevância para muita gente. Lídia, continuando. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina, né? Lançado em 18 de abril, se não me falha a memória, de 1857. Isso. Como surgiu, Lídia, essa obra e qual a sua importância para os espíritas? Podemos dizer que ele é uma espécie de Bíblia dos Espíritas, fazendo uma comparação análoga? Em que consiste, afinal, essa obra, Lídia? Certo, Beto. Primeiro podemos dizer assim, que em termos assim de semelhança, porque a Bíblia, né, é aquele acervo dos judeus. Na verdade, a Bíblia é o acervo dos judeus. E que traz o compêndio do Velho e o Novo Testamento, traz a parte dos profetas, os salmos, as crônicas, que no caso é do Velho Testamento, os livros de Moisés e o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova. Então, possivelmente, em termos assim, em termos de semelhança, podemos até considerar, mas é algo bem diferente, Beto. A gente considera bem diferente, por quê? Porque a Bíblia ela seguiu num período diferente do surgimento da doutrina espírita. Agora, não resta dúvida, nós vamos ter, na primeira revelação para nós, que é a de Moisés, nós temos 5 livros, que é o Pentateuco, de Moisés. Não é? Aí nós temos lá Gênesis, Deuteronômio, Levítico, não é? Números, e Êxodo.
E vamos ter na doutrina espírita também um Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? E também a Gênesis. Bom, mas o que significa esse Livro dos Espíritos? Digamos que o Livro dos Espíritos foi o lançamento do Espiritismo, da doutrina espírita. Foram trazidos ensinos dos espíritos superiores a partir da primeira publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Que, inclusive, né, Beto, você deve estar lembrado, que só tinha 501 perguntas. Na primeira edição. A primeira edição, que foi lançada na livraria e editora Danty, no Palais Royal, em Paris, na França. Quer dizer, foi uma coisa muito simples, mas digamos que aqueles que conheciam o professor Rivaio, que era um professor emérito, conhecido, com livros publicados, então, que ouviram falar desse trabalho que ele realizou com os supostos espíritos para a época, então estiveram presentes na livraria Danty, certo? Então, foi um fato notável para o período. Mas o Livro dos Espíritos, ele também é muito interessante. Ele traz, digamos assim, que em seu bojo, a partir da segunda edição, que ele completou 1019 questões, né? 1019 questões, ele traz ali, fala inicialmente da criação de Deus. É a primeira parte, Deus e sua criação. Que mais tarde nós vamos ter o último livro publicado da codificação, que é a Gênese, né? Nós vamos ter na segunda parte, não é, que fala do mundo espírita, do mundo espiritual, dos espíritos, da reencarnação, da encarnação, não é, que fala da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências, que mais tarde tudo isso vai se transformar, não é, em outra obra. Trata do intercâmbio entre os dois planos de vida, que é o Livro dos Médiuns. Depois nós vamos ver a terceira parte, leis morais. São 10 leis divinas que até compactuando com as 10 leis que nós já tínhamos tido com Moisés, são os 10 mandamentos, aí nós vamos ter lá a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei de destruição natural, a lei de progresso e tantas outras leis morais, que vai ser desenvolvido pelo codificador no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma obra maravilhosa. Maravilhosa, né? Que outra, não é o Evangelho dos Espíritas. Queremos aqui dizer, é o Evangelho de Jesus, são as suas máximas, as suas parábolas, à luz dos conceitos trazidos pelos espíritos superiores. E, por fim, aquelas esperanças, consolações, o sofrimento dos espíritos, no plano espiritual, no plano físico, que vai dar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, o codificador era um homem especial. Um espírito, acredito, preparadíssimo. Zéfiro, aquele espírito, não é que dizem que até o significado da palavra Zéfiro pode ser o vento, os ventos do norte. Eu pesquisei sobre isso, então pode ser o deus do vento oeste na mitologia grega. Ele se denominava esse espírito de Zéfiro, né? E então ele coloca para ele, para o nosso Hipólito Leon, que ele foi um sacerdote druida. Por isso que ele adotou o nome de Allan Kardec em sua obra. Para não haver, mas não é porque ele queria um apelido, ele não queria sobressair. Ele não queria que aquela obra fosse confundida como sua, porque não era dele. Ele era o codificador. Ele tinha outras obras publicadas, gramática da língua francesa, aritmética, projetos para a prefeitura de Paris, que ele foi um professor emérito. Ele era um homem multicultural, não era? Multicultural. Inclusive, ele sobreviveu nos últimos anos da vida dele, um período grande, quando ele fechou a escola que ele fundou, ele sobreviveu fazendo escritas
de casas comerciais. Daí dá para a gente ver como ele bebeu na fonte de Pestalozzi, né? Pestalozzi. Isso já é bastante em si, não é? Já está bastante lá em Verdun, na Suíça. Em Verdun, na Suíça. Mas, Lídia, logo no começo dessa obra, O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, e a pergunta número 1, que ele é um livro feito à base de perguntas e respostas, né? Muito fácil de ser lido, por sinal, né? E a primeira pergunta me chama a atenção. Você que também é versado aí no vernáculo, ele não pergunta quem é Deus, usando esse pronome indefinido aí, quem. Ele usa o pronome que. Que é Deus. Porque quando a gente pergunta sobre uma pessoa, a gente para, quem é fulano? Quem é cicrano? Ele pergunta que é Deus. E não quem. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você faça um resumo. E afinal, o Deus dos Espíritos, Lídia, é aquele mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, citado lá na Bíblia, na Torá, ou apenas é uma figura mítica? Afinal, para os espíritos, agora eu vou perguntar, quem é Deus? Primeiro, a gente já sabe, não é? Porque a gente vê que o próprio Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca para nós porque ele usaria algumas palavras diferenciadas na doutrina, não é? Inclusive o nome espiritismo foi criado por ele, não é? É um neologismo, né? Ele criou para poder dar nome à doutrina espírita, não é? A doutrina dos espíritos, na verdade. Então eu acredito que ele usou de neutralidade científica. O que é Deus? Porque quando a gente diz quem é, a gente já está personificando. É um ser, é uma pessoa. Ele usou, portanto, uma neutralidade científica. O que é Deus? Né? É a que os espíritos superiores responderam que era a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas a gente acredita que esse Deus, que é a inteligência suprema, que foi trazida por nós, pelos espíritos superiores, isso aí é um aprofundamento do pensamento religioso, do pensamento humano que vai evoluindo e entendendo melhor as coisas. Então, para o século XIX, para hoje, século XXI, e para os séculos vindouros, uma inteligência suprema é muito mais inteligível do que, por exemplo, Deus ser um ser comum, um homem, a semelhança de um homem. Mas o Deus nosso, esse Deus de inteligência suprema, é o Deus de Jacó, é o Deus que se encontra na Bíblia, é o Deus das estrelas, porque quando no Velho Testamento os espíritos superiores, aliás, os espíritos, né, e os profetas colocaram que ele era o Deus dos exércitos. Isso eu fiquei sabendo recentemente, para quem estuda o aramaico, estuda a língua dos judeus, o Haroldo Dutra Dias, é alguém confiável, estudioso, ele disse que a palavra em aramaico que dá exército é a mesma palavra que dá estrelas. Então é o Deus das estrelas, da criação. É o Pai amoroso, bom, que nos trouxe Jesus. É Abba, como dizia Jesus em aramaico, né? Como dizia Jesus. Então, ele é o Pai. É uma gradação, portanto, de entendimento. Ele continua sendo o nosso Pai, o Deus das estrelas, o Deus da criação e o Deus também dos profetas. Essa aí é Lídia Mello, dando para a gente uma verdadeira aula Obrigada, de espiritismo e até, por que não dizer, de teologia espírita, se pudéssemos assim dizer. É, correto. Eu acho que você está gostando. Vou só pedir a Lídia, agora para resumir um pouco as respostas, senão a gente ficaria o dia todo aqui falando e não seria pouco, e não seria muito ouvir você falar o dia todo, mas pois é não. Que mídia tem tempo. Lídia, a doutrina, vou mudar agora um pouco o assunto que também gera muita polêmica, reencarnação. A doutrina da reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, do espiritismo. É a mesma coisa que ressurreição? Complementando. Se não,
Qual a diferença entre uma e outra? Entre ressurreição e reencarnação? Continuando ainda no mesmo raciocínio, Lídia, Jesus falou sobre reencarnação? Se falou, você poderia explicar onde ele falou nos textos neotestamentários, né? Que a Bíblia, Jesus aparece na terceira revelação, né? Com Jesus, na segunda revelação. Então ele aparece no Novo Testamento. Isso. Explique para a gente, Lídia. Pois não. Olha, os judeus, como nós vemos, inclusive, isso é bem trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vê, eles acreditavam na reencarnação, mas com o nome de ressurreição. Porque eles não sabiam, ao certo, como explicar, não é? E então eles usavam a palavra ressurreição. Isso Kardec explica muito bem no capítulo 4, que trata da reencarnação. O termo reencarnação é também um termo criado pelo codificador. Ele mostra isso também na introdução do Livro dos Espíritos. Mais um neologismo, mais uma outra palavra criada. No entanto, ela se refere à multiplicidade das existências, que era algo que sempre existiu e sempre foi estudado e era aceito, inclusive no mundo oriental. Tanto é que o budismo, o brahmanismo, entre outras versões do mundo oriental, eles aceitam a multiplicidade das existências, que no caso nós chamamos de reencarnação. Tanto é que se a gente vai no Evangelho, por exemplo, no próprio Evangelho de Jesus, tem aquele célebre diálogo de Nicodemos com Jesus. Então, Nicodemos procura Jesus e diz: Senhor, como pode um homem já velho voltar a entrar na barriga da sua mãe? Como poderemos nascer de novo? Então, se eles tinham essa ideia, é porque eles tinham a ideia do retorno do espírito à vida física novamente. Eles só não sabiam explicar. Então, Jesus disse para ele: necessário se faz que nasça de novo. Nasça-se da água e em espírito. Aí, Lídia, eu faço uma interrupção com a sua permissão para você ampliar esse esclarecimento, embora resumindo também. Veja, há líderes de religiões cristãs biblistas ou bíblicas explicam que essa passagem que os espíritas dizem que aí Jesus estava falando de reencarnação para Nicodemos, que era um dos principais fariseus, né, do judaísmo. Nicodemos era sacerdote do templo também, não é? Isso. Então eles dizem que ali Jesus falava nascer da água e do Espírito, referindo-se ao batismo. Que ao batizar-se você está nascendo novamente, deixando a criatura ruim para trás e renascendo. Isso foi uma versão que foi criada pelos cristãos em dado momento, não é? No caso do catolicismo, não é verdade? Mas água nós podemos interpretar, hoje já existem estudos, não é, Beto? Estudos científicos, mostrando que o nosso corpo ele tem um potencial enorme de água. Então, quando Jesus usou 2/3, o termo, né, parece? o termo água, quer dizer, água simbolizava corpo físico. E em espírito, a transformação que se dará através das existências sucessivas. Então, essa é a visão nossa, e acredito que é uma visão bem plausível, porque hoje, embora eles não, os cientistas, determinados cientistas estudiosos, como Ian Stevenson, eles que têm livro publicado sobre, por exemplo, 20 casos de reencarnação, que foram crianças que foram estudadas, não é, no século XX, que foi comprovado, inclusive, foram aos locais onde elas diziam que viveram, qual era a família. Inclusive, eu vou citar aqui, tem um livro, um filme chamado Mânica,
que é uma dessas E histórias eu já da assisti. pesquisa. Recomendo Isso, de Ian na Stevenson. internet, você vê no YouTube. Isso, a menina dizia quem foi ela. Encontraram um esposo ainda encarnado, porque ela reencarnou logo depois da morte. Foi, inclusive, eu li esses 20 casos de Ian Stevenson, esse livro, e vamos lá, tem o professor Barnagi também, que é um indiano que, junto com o professor Ian Stevenson, médico, né, eles fizeram esses estudos. Hoje tem outros pesquisadores nesse sentido. Então, a reencarnação hoje é um fato independente de religião. Porque, inclusive, cientificamente comprovado. E, inclusive, como poderíamos nós chegar ao reino dos céus? Porque o reino dos céus não é um pedaço de terra circunscrito. Né? O reino dos céus se constrói dentro de nós mesmos. É o homem na sua potência maior. Pronto, vamos dar o exemplo. Vede o Cristo, como nos disseram os espíritos superiores. Quando nós chegarmos à condição do Cristo, nós estaremos no reino dos céus. Tanto é que o próprio Jesus diz, o reino dos céus não está fora de vós, está dentro de vós. Então, precisa de tempo para isso. Né? Então, não é uma questão de que porque os espíritas disseram. Os espíritas dizem, claro, baseados naquilo que os espíritos superiores disseram, e já existem hoje também as comprovações científicas. E no Evangelho de Jesus, além do diálogo de Nicodemos, nós temos a passagem de João Batista. Aquela dali não tem. Eu não sei como é que a turma bíblica explica. Não deixa dúvida, né? Não sei como é que eles conseguem explicar, com todo respeito, porque nós todos estamos naquele caminho. Nós estamos no caminho do bem, no caminho que leva à transformação moral, no caminho que leva a Jesus. Então, não importa que sejamos protestantes, evangélicos, espíritas, nós estamos naquele caminho que leva, budistas, que leva ao Pai. Então, nós sair fora do caminho, né, Beto? É que é complicado. Lídia. Então, deixa eu só terminar essa parte de João Batista. Está lá, mostrando. Então, ele diz para os discípulos, Senhor, diz que é necessário para que a vinda do Messias, quer dizer, os discípulos preocupados, então, se ele é o Messias, mas as Escrituras não diziam antes que Elias viria? Olha aí a questão da reencarnação. Né? Elias viria para anunciar, né? Para anunciar o Messias. Ele disse, ele já veio. Desconheceram-no e fizeram deles o que lhes aproveram. Quer dizer, mataram João Batista. Jesus e os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. É muito claro. Lindo. E nesse mesmo trecho muito evangélico, ainda prosseguindo o diálogo, Jesus não diz, e se quereis mesmo saber, é este aí o Elias que havia de vir. E apontando para João. Ora, Elias viveu 900 anos antes de Cristo. E Jesus está dizendo que ali é o Elias. Uma vez eu perguntando a um amigo meu, pastor, né? Eu digo, não dá para entender de outra forma. Não podemos dizer nem que é uma questão semântica. Olha, é este aí, apontando para ele. E eles me deram umas explicações não muito convincentes. Mas, Lídia... Respeitáveis, né? Mas Lídia, ainda, agora, resumida mesmo, ainda nessa linha da reencarnação, naquela outra passagem em que Jesus cura um cego de nascença e que o discípulo pergunta, Senhor, quem pecou, foi este ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais, mas assim aconteceu para se cumprisse nele a vontade de Deus. Bom, ali eu entendo também que ele está dando uma lição ali, falando sobre reencarnação. Porque ele disse, ou foi ele ou seus pais. Embora que naquele caso Jesus explicou, nesse aí não. Podemos entender, Lídia, também? Claro, perfeitamente. Porque os discípulos tinham noção, senão não iriam perguntar, né? Isso, os discípulos tinham. O judeu, de uma maneira geral, ele tinha noção. Nossa, não sabia bem como se dava, né? Ele não sabia como acontecia, né? Mas eles sabiam do retorno do espírito à vida física. Então vamos prosseguir, Lídia. Na Bíblia, há diversas passagens interessantes. Jesus anda sobre as águas, lá no mar de Tiberíades, ou Largo da Galiléia, de Cafarnaum, são vários nomes que dão. Na verdade é um mar que é um lago de água doce, né? Isso.
Numa festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus, no melhor da festa, faltou vinho, que era algo inconcebível num casamento de judeu faltar vinho. E Jesus ali transforma água em vinho. É o texto bíblico. Outra passagem, uma mulher havia 12 anos com hemorragia, um sangramento incurável. Bastou tocar na fímbria da túnica de Jesus, imediatamente ficou curada. Um chefe da sinagoga de Cafarnaum, de nome Jairo, estava com sua filha à beira da morte. E chama Jesus, e quando Jesus vai a caminho, demora um pouco, e lá disseram que a filha já havia morrido. Jesus diz, não, ela só dorme. Então ali está na Bíblia como a ressurreição da filha de Jairo. Um outro episódio marcante, um sujeito com 38 anos, jazendo sobre uma maca, ele era paralítico. Jesus apenas pergunta, queres ficar são? E cura o homem. Embora depois Jesus encontra ele no templo e diz, olha, não tornes a pecar, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem não seguiu Jesus, na verdade. Bom, então a pergunta, líder. Ainda tem o famoso caso da ressurreição de Lázaro, lá de Betânia, irmão de Marta e Maria, não é? Aí a gente pergunta, todos esses grandes prodígios na Bíblia está como os milagres de Jesus. Lídia, milagres existem? Se não, como explicar esses fenômenos à luz da doutrina espírita? Olha, o milagre, no sentido assim, semântico, ou talvez no sentido de fatos extraordinários, não é? Fatos admiráveis. Como a palavra milagre, ela pode também, na verdade, ela quer dizer extraordinário, admirável. Então, nesse sentido, fatos extraordinários, fatos admiráveis, a gente pode até admitir. Tanto é que a doutrina espírita, às vezes, coloca assim, fatos extraordinários. Tem um estudo em A Gênese, da vida de Jesus. Mas a palavra milagre, naquele sentido profético, de que só se realizou porque era Jesus, certo? E também porque constitui milagre, isso é uma acepção da época, porque não se tinha como explicar. Mas a gente não pode derrogar uma lei divina. Então, no caso, se fosse milagres, fenômenos sobrenaturais, como se dizia, nós estaríamos derrogando uma lei de Deus. E não existe isso. Digamos, essas leis espirituais, elas existem, mas não eram conhecidas. Para se produzirem, teremos que conhecer o corpo espiritual, que Paulo falava, e que Kardec chama de perispírito, que é esse intermediário entre o corpo físico e o espírito, o alma. É um envoltório semimaterial, é um envoltório né? semimaterial. Precisaríamos conhecer a lei dos fluidos, que foi trazida no século XIX. Não é? Então, esse conhecimento da utilização dos fluidos. Então, como Jesus, por que essa mulher, a mulher hemorroísa, tocou na vestimenta de Jesus e ali ela já se curou? Porque Jesus tinha fluidos, uma energia revitalizadora da sua alma pura, fluidos puros. Ele era um puro espírito. Então, ela tocou, ela já sentiu, ela foi agraciada. Tanto é que ele diz, sinto que saem de mim virtudes. Ele usou a palavra energias, virtudes. o ectoplasma. Claro que o fluido de Jesus não podemos comparar com os nossos, mas também, por que as mesas giravam? Porque eram utilizados os fluidos, tornavam as mesas mais leves. E os espíritos conseguiam, né, pela mente também equilibrada daqueles que pensavam naquele sentido, fazer com que as mesas girassem. E a gente aí vai ver que há também a questão dos fluidos, do fluido espiritual, do mundo maior, dos espíritos trazidos por aqueles que podem ser chamados de santos, não importa. São os santos, são os espíritos superiores, são aqueles que fazem a vontade de Deus e que têm, portanto,
condições dessas realizações. Eu lembro muito, Beto, da cura do paralítico da Porta Formosa. De Betesda. Foi Pedro quem fez aquela cura, junto com João Evangelista, os dois juntos. Mas aí a gente não pode esquecer, como diz Martins Peralva, no livro Evangelho Puro, Puro Evangelho, que naquele momento o velho Cefas, utilizando a palavra que Jesus usou, porque ele naturalmente Cefas, ele era pedra, né? pedra, não é? Ele era Simão, o nome dele. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Filho de Jonas. Então, ele naquele instante, em comunhão completa com o mundo espiritual superior, ele consegue manter essa conexão divina e das suas mãos saem fluidos, jorram fluidos dele, daquele velho Cefas, bondoso, humano, humilde, que tinha aprendido na rude tarefa, não somente daquele que jogava as redes no mar, mas da manutenção da casa do caminho. Tanto que depois ele foi pescador de homens, Ele foi de pescador almas. de almas, como Jesus disse. Então, houve a conexão dos fluidos do plano espiritual maior com os fluidos de Pedro. Então, Jesus curava, não houve milagre. Lídia, no caso da mulher hemorroíça, me chama também a atenção que parece que ali foi uma das curas, digamos, aspas, que Jesus fez e ele não teve a intenção sequer de fazer. A mulher, com a fé que ela tinha, perfeito. E ela usando a lei de atração na proximidade física daquele que em aramaico é Yeshua, né? Que significa o Salvador ou a salvação. Então ele estava diante da salvação, da cura material ali junto dela. Então ela usando a lei de atração, ela atraiu para si aqueles fluidos que somente o Cristo tinha. E foi o suficiente, tanto que ele não estava programado. Ele disse, opa, peraí, alguém tocou em mim. E alguém disse, mas Senhor, como tanta gente aqui esmagando, como eu vou saber? Eu disse, não, mas saiu de mim uma virtude. Ou virtudes. Então eu achei interessante essa, não sei se você concorda com esse arrazoado que eu fiz. Tranquilamente. E com isso Jesus, tudo na vida de Jesus é um exemplo. Ele quis nos mostrar que assim como nós, pelo amor que podemos ter dentro de nós, podemos indiretamente contribuir com as pessoas, não é? Se nós também estivermos envolvidos em pensamentos negativos, podemos também atrair espíritos negativos. Sim. Podemos também exalar fluidos que podem deixar um mal-estar em alguém. Não tem pessoas que dizem, chegou ali a planta murchou, é olho mau, não é? Mas não é a questão. Mas a pessoa não sabe que são fluidos deletérios, muitas vezes, muitas né? Vezes, que correto. influenciam para o bem, se ele vai emanado de amor, de energias santificantes até, e para o mal, se ele está sombrio. E é como você diz, ela tinha fé e merecimento. E merecimento. Porque não existe processo de cura sem merecimento. Gratuitamente. Deus não dá nada de graça a ninguém. Ela já tinha sofrido muito, aprendido muito. Era o momento dela revisar. Não é? Chegou o fim. O fim da prova. Dos seus erros, a prova chegou ao fim. A prova da sua expiação. Chegou ao fim. Ele contribuiu para isso. Lídia, já chegando para o final, que é uma pena, né? Mas vamos, né? Há aqueles, Lídia, que condenam a comunicação com os aspas, com os mortos. Eu costumo dizer que morto não fala. Então, logo, não tem comunicação com mortos, né? Tem com vivos. Vivos encarnados, vivos no plano espiritual. Mas há aqueles que condenam, sobretudo religiosos, líderes religiosos, também de religiões lastreadas na Bíblia. E eles invocam o 5º livro do Pentateuco mosaico, que é o livro Deuteronômio. E falam lá, Deuteronômio 18, o capítulo 18 do livro Deuteronômio. Dizendo que ali, naquela obra, Deus, ou a palavra de Deus, condena a comunicação com os mortos, a evocação dos espíritos, e fazem aqueles arrazoados. Dizem também que não acreditam nesse tipo de comunicação. Isso é coisa de espírita, invenção de espírito. Mas
No evento descrito nos evangelhos sinóticos, em todos os três sinóticos, Lucas, Marcos e Mateus, há uma passagem interessante que é a conhecida Transfiguração do Monte Tabor. O texto bíblico diz que ali Jesus foi visto conversando com dois profetas da antiguidade, seriam Elias e Moisés, e tendo por testemunha três discípulos que mais andavam com ele. O Simão Barjonas, o filho de Jonas, o velho pescador de Cafarnaum, e os irmãos Boanerges, que Boanerges significa filhos do trovão, né? Jesus que apelidou eles assim, porque eram muito intempestivos. Jesus dizia, olha, lá vem os filhos do trovão. Então ali estavam Pedro, João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Como que de propósito, Jesus deixa eles ali para servirem também de testemunhas. E eles iriam relatar isso depois. E eles viram Jesus conversando com Elias e Moisés. Então, se é proibido por Deus, se está na Bíblia proibindo esse tipo de comunicação, Jesus então descumpriu a palavra de Deus. Jesus burlou a lei de Deus. Ele que disse, eu não vim revogar a lei, sim dar-lhe cumprimento. Nesse caso, Jesus burlou a lei, Lídia, ou ele ali deu um testemunho de que é possível a comunicação com os espíritos. E houve, de fato, essa comunicação? Claro que houve a comunicação com os espíritos. Quando Moisés proibiu era pelos excessos. Porque para vender uma ovelha, um cabrito, os judeus consultavam os oráculos para saber. Consultavam aquelas mulheres que tinham mediunidade, como hoje nós denominamos. Né? Isso. Então, eles consultavam para tudo. Como muita gente até hoje consulta através da cartomancia. Buscam com quem eu vou casar, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ser feliz. Então, isso aí, realmente, nós devemos evitar. Não é? Então, mas no momento em que ele proíbe, é porque existe. Não é? Ninguém proíbe algo que não existe. Algo que não existe. Existe, é o óbvio anulante, né? Existe, portanto, a comunicabilidade dos espíritos. E no caso do Tabor, digamos, que é o máximo dessa comunicação. Porque ali nós vemos três espíritos de grande hierarquia. Jesus, que é o mestre divino, nosso mestre Senhor, o puro espírito que a terra conheceu, o filho do homem, ou seja, filho do homem com H maiúsculo e filho com F maiúsculo, porque ele progrediu e conquistou através das encarnações sucessivas, como o próprio Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, que a evolução de Jesus se perde na esteira dos tempos. Nós não podemos nem imaginar. Não foi na Terra. Você pode quantificar não foi quantos na Terra. bilhões de anos. Não foi na Terra. Ele Se já a Terra veio tem para a 7 Terra. bilhões, né? 4 bilhões e meio. Ele já era um espírito e é o governador do planeta. E era o governador do planeta. Então, não é. Então, Elias, o João Batista, que tinha tido essa função de preparar o ambiente para Jesus. Espírito também preparado, não é? E Moisés, que também trouxe a parte divina. O grande legislador, não é? O grande legislador, mas que trouxe a parte divina nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, a gente vê 3 autoridades espirituais e que materializaram-se, que estiveram presentes e que foram vistos. E Jesus estava, no dizer dos evangelistas, transfigurado. Quer dizer, na sua real beleza, na sua real condição espiritual e moral. Muito mais do que... Porque ele já era belo, não é? Tanto é que na carta de Plúbio Lentulus, ele diz assim, que dizem César, e eu pude comprovar que ele é tão belo quanto a sua mãe. Quer dizer, a beleza espiritual que transparecia. É o grande fenômeno. Então, dizer que isso é invenção dos espíritas, vou dizer, é demonstração de desconhecimento. Porque no Evangelho a gente vê a aproximação dos espíritos, as comunicabilidades,
tudo. O Evangelho está pleno, também está pleno no Velho Testamento. Se nós somos cristãos, ou se nós acreditamos no Velho e no Novo Testamento, se fazemos as devidas interpretações, o homem da caverna já tinha comunicação. Eu ouvi de um pastor que já desencarnou, do Rio de Janeiro, que ele dizia que o Antigo Testamento era um repositório e foi o primeiro livro mediúnico da história. Da história. Era um pastor evangélico dizendo isso. Mas ele, porque naturalmente ele estudou. Estudou. Olha, a gente acredita que nós iremos nos encaminhar para isso. Cada um na sua religião, com mudanças estruturais, porque as ideias que tem dentro do Espiritismo, Beto, você sabe, nós estudiosos da doutrina espírita sabemos, o Espiritismo digamos que é o caminho, é a direção de todas as religiões. Ninguém não vai precisar denominar-se católico, evangélico, protestante. Filho de que Deus. Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. É o futuro das religiões, porque o que tem dentro da doutrina espírita são leis universais. Reencarnação é para todos os espíritos e de todos os mundos. Lídia, fechando aqui na reencarnação, eu me lembrei agora de uma obra muito importante que você conhece toda, com certeza, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos. Belíssimo. E no capítulo que ele fala sobre Nicodemos, que é um capítulo longo, mas muito interessante, eu recomendo a você que não tem a obra, que leia ou adquira Boa Nova, Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. No final desse capítulo, ele vai dizer assim: ao final do encontro, a lei da reencarnação estava sancionada pelo Cristo. Ali ele sancionou a lei. Disse: olha, para quem tem dúvida, estou decretando agora, sancionando essa lei. Essa lei. Cumpra-se. Lídia, agora para encerrar mesmo, em sua opinião, Lídia, qual a melhor religião? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Um grande teólogo brasileiro, ele fez uma pergunta ao líder budista tibetano, Dalai Lama, num evento internacional, me parece que é ocorrido no Brasil. E ele, se dirigindo ao Dalai Lama, utilizou-se do pronome de tratamento que era adequado para ele: santidade. Santidade, qual é a melhor religião para o Senhor? E ele disse, o teólogo, que esperava que ele dissesse: é o hinduísmo, porque ele era, aliás, era o budismo, que ele era budista, né? Sim. E ele surpreendeu-se com a resposta. A resposta eu não vou dizer, mas vou deixar que você, na sua opinião, me diga qual é a melhor religião do mundo e qual é o grande propósito, Lídia, do espiritismo ou da doutrina espírita. Seria transformar o espírita em pessoa melhor do que as outras ou transformar o espírita numa pessoa para servir melhor ao semelhante? A palavra é sua. Não sou Dalai Lama, viu? Mas, naturalmente, eu já conheço, inclusive, alguma coisa dela. Tem um livro, mostra os pensamentos, é um espírito... Muito bom, eu leio É um Dalai espírito, Lama, inclusive, que esclarecido, de alta estirpe. Então, não sou Dalai Lama, mas concordo com ele. Concordo plenamente, porque o codificador, Allan Kardec, também nos diz isso em obras póstumas. Ele coloca para nós que a boa religião, a melhor religião, é aquela que faz o homem de bem, que transforma as pessoas. É a resposta de Dalai Lama. Foi essa a resposta. Então, Kardec foi do século XIX, Dalai Lama é do século XX, que está varando o século XXI. Deu essa resposta no século XXI. E veja como é que são os espíritos adiantados. Eles se entendem, eles se complementam, porque eles têm uma visão além da nossa, do espaço material, e do tempo material em que nós vivemos. Então, toda e qualquer religião que fizer um homem melhor, um homem de bem, para melhor servir ao seu semelhante, como você colocou, essa é uma boa religião. Então, se alguém conseguir se transformar, é uma ótima religião para aquela pessoa. Eu sempre digo que o espírita convicto, ele não deseja ser melhor do que ninguém.
mas ele quer servir melhor, Melhor ao outro. a outra. E a resposta do Dalai Lama foi exatamente essa, você certamente já leu. Agora, o teólogo diz o seguinte, e eu não me conformei com essa resposta, ainda fiz um complemento. Porque ele diz, a melhor religião é aquela que lhe transformar numa pessoa melhor, não é? Uma pessoa Aí ele melhor. diz, mas então, qual é a religião que vai me transformar numa pessoa melhor? Como eu vou ser transformado numa pessoa melhor? E ele não citou o budismo, nem a religião, não. Ele disse, olha, a pessoa vai se transformar em melhor ser aquele que perdoa, que Isso. ama, Então, que é indulgente, veja, que não budista, julga. Jesus já falava disso. Não é? Então ele fechou aí. Lídia, agora chegando ao final, de verdade, eu quero verdade. apresentar para que você faça suas considerações finais e já lhe agradeço pela participação e que muito me honra nesse primeiro podcast do canal @Beto Espírita. Suas considerações finais, seus agradecimentos. O nosso agradecimento, Beto, pela oportunidade e também pelo aproveitamento do tempo, não é? Porque nem sempre nós temos muito tempo sobrando para essas outras atividades. E é muito bom, porque, como nós dissemos no início da nossa fala, nós, na Terra, estamos precisando de motivação espiritual, de orientações seguras, orientações que ajudem o homem a decidir-se pelo melhor. E a gente acredita que as orientações daqueles que trazem a verdade em nome do Espiritismo, as revelações espíritas têm colaborado muito para a transformação das pessoas. E isso é muito importante. Então, sinto-me também gratificada. É como Madre Teresa, veja, eu vou falar de Madre Teresa de Calcutá. É outro espírito superior, esclarecido que esteve na Terra. A denominação foi católica, mas não importa, era um espírito superior. Onde, certa feita, um repórter chegou para ela e disse assim, Madre, adianta fazer a caridade que a senhora faz? Porque é uma pessoa sozinha. Não é uma resolve o problema do gota mundo, d'água no oceano. oceano. Ela disse, o que seria do oceano se faltasse uma gota? Uma gota. Não era o oceano. Não era o oceano. Então foi uma gotinha, mas que é importante, é necessária. Bom, eu agora quero agradecer mais uma vez, Lídia, pela sua participação. Sinto-me honrado. Agradecer o querido Frank ali na técnica, com toda a sua competência, sua paciência. Paciência. E agradecer ao nosso amigo Armando Batalha, que gentilmente cedeu as instalações aqui do podcast do Espaço Alquimia. O que eu recomendo a você que quer utilizar-se dessa plataforma, muito bom o estúdio. E eu sou Beto Brito. Mais uma vez eu lhe peço, inscreva-se no canal, dê aquele like, aquela curtida, comente e compartilhe. Você me ajuda a manter o canal ativo, divulgando a doutrina espírita para tantos quantos vierem a assistir e acessar esse canal. Eu sou um modesto trabalhador da Casa Espírita, que tem o nome Lar Assistencial Cristo Consolador, aqui na Farolândia, em Aracaju. Casa essa fundada por nossa querida Ana Maria Cândido, e a quem eu agradeço e me sinto também um trabalhador feliz por participar daquela casa. Muito obrigado a você que participou do nosso podcast de hoje e te aguardo no próximo. Grande abraço, um beijo no coração de todos.